Senhor, grande Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por estar no melhor lugar de Balneário Camboriú. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de poder estar em Tua casa, Senhor. Obrigado pela oportunidade, Senhor Jesus, de poder Te agradecer por todos os Seus benefícios em nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós sabemos que nós adoramos, Senhor, um Deus todo-poderoso. Aquele Deus que nos tirou de um lamaçal de pecado, de uma vida suja, e nos colocou assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus nesta noite. Nós queremos Te agradecer, Senhor, sabendo que o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Todo-Suficiente, é aquele que tem todo o domínio, que merece todo o louvor e toda a gratidão de nosso coração, Pai. Chegamos a Ti pedindo perdão por nossas falhas, Senhor. Não leve em consideração, Senhor, aquilo que falamos, pensamos, Pai, ou agimos que não foi do Teu agrado, mas cubra a nossa vida com o Teu sangue precioso, Senhor, aquele sangue que verteu no Calvário, para que possamos chegar ao Senhor mais uma vez nessa noite e ouvir Tua voz, Pai. Me ajude nessa hora, Pai, que todo homem saia da frente, Senhor, que eu simplesmente seja o cano que transmita aquilo que o Senhor quer falar, que eu não atrapalhe o Senhor, que toda a honra nesse lugar seja dada ao Senhor Jesus, porque o Senhor merece, Pai. Nós queremos que o Senhor fale aos nossos corações, pois nós queremos sair daqui melhores do que entramos, Senhor. É o desejo do nosso coração. Por isso nós já Te agradecemos, Pai, e entregamos essa humilde oração no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus vos abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos aproveitar que estamos de pé e vamos ler a Escritura. Se encontra no livro de Esther, no capítulo de número 7.
Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Um pouco cansado e não fiz nem a metade do que o pastor Jorge faz no final de semana. Vamos orar por ele. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1 do capítulo 7 de Esther. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, rainha Esther? E se te dará? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo como meu requerimento. Que o Senhor possa abençoar a porção lida de sua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Podei tomar os assentos, meus irmãos. Nessa noite, se o Senhor permitir, eu quero falar sobre um assunto maravilhoso, mas um pouco difícil de falar, que é sobre a noiva de Jesus Cristo. Nós sabemos que Ele tem uma noiva. E Ele procura casar com essa noiva. E se Deus quer casar, necessariamente, com certeza, sem sombra de dúvida, Ele vai casar. Agora, nós vamos olhar para um reinado de um rei chamado Assuero, onde uma esposa, após um mandado de um rei, após um requerimento de um rei, ela vira as costas para ele, e por isso, por ela virar as costas, ela é rejeitada. Por ela ser rejeitada, abre-se no reinado algo para buscar a rainha para o rei. Então ali começa uma seleção, e essa seleção não é fácil. Essa seleção parece ser uma coisa simples, e as pessoas podem dizer: olha, eu quero Jesus, mas servi-lo é difícil. As pessoas podem dizer: eu quero ser curado, e podem ser curados, mas seguir os passos desta mensagem, a qual nós servimos, e a qual nós amamos e sabemos que é verdade, não é fácil. Porque temos um inimigo, assim como Esther encontrou um inimigo também no reino de Assuero, chamado Amã, que odiava o povo judeu, e que tinha por certo, quando no capítulo de número 3, Amã, representando, vamos dizer assim, Satanás, foi exaltado, e ele virou príncipe do reinado de Assuero. Então, quando ele chegava na porta formosa e queria entrar ali naquela porta onde se reuniam aqueles porteiros, todos os porteiros se inclinavam
e se abaixavam e reverenciavam Amã. Mas havia um judeu ali que sabia quem era o seu Deus. Havia um judeu ali que não se dobrava a Amã. E aquilo deixava Amã furioso. E eu quero dizer hoje para você que nós estamos em uma mensagem também, onde pessoas vêm com uma Bíblia debaixo do braço, vão lá, adoram e dizem que adoram o Senhor Jesus Cristo, mas se prostam na frente de uma televisão. Se prostam na frente de coisas que não devem, que coisas que não são lícitas. Mas também há uma noiva, há um povo que sabe quem é o seu Deus. Que vem aqui, senta nessas cadeiras, adora em espírito e em verdade e não se dobra a outras coisas. Sabe e reconhece quem é o seu Deus. E por saber e reconhecer quem é o seu Deus, eu e você vamos sofrer muitas aflições. A noiva de Deus vai passar por dificuldade sim, porque qual soldado que se acovarda, se ele ficar para trás e disser eu não vou lutar, ele não está sujeito a levar nenhuma bala. Nenhum tiro vai atingi-lo. Se acovardou, não vai lutar, não vai levar tiro. Agora aquele que bota a farda e diz eu vou pelejar, eu vou entrar e eu vou com tudo, e você veste a camisa da mensagem e você quer isso por eleição, assim como Jacó queria, fique sabendo que o problema virão. As balas virão, mas como eu falei de manhã, nós temos um general. E esse general é o mesmo que apareceu para Josué e deu as estratégias para eles entrar e derrubar Jericó. Então Amã começa a ficar furioso com aquilo ali, engana o rei Assuero, e por ele enganar Assuero, ele faz com que um decreto seja lançado, em um tal dia, todas aquelas pessoas sejam mortas. Todos os judeus, todos os filhos de Deus, eles iam ser mortos, perseguidos e mortos. E eu quero dizer para você que Deus tinha fundado um plano de uma redenção antes da fundação do mundo. E quando o diabo pensou, eu ganhei, porque eu introduzi o pecado através de uma desobediência. Coitado, ele continua sendo um derrotado. Deus já sabia de tudo. E Deus já tinha formado um plano redentivo para salvar sua noiva. Aleluias! Então ele chega ali, coloca, introduz o pecado e há uma condenação para todos. Através do pecado entrou doença. Através do pecado entrou morte. Através do pecado entrou essas coisas horríveis que você vê aí hoje, pai matando filho, filho matando pai, e drogas e tudo mais, tudo isso veio através do pecado. Tudo. Mas você vê também Deus enviando um Salvador. Você vê Deus enviando um cordeiro sem mancha e sem mácula, apto a pagar o preço que eu e você não poderia. Então Amã engana o rei e é feito um decreto, e por isso Esther vai entrar na presença do rei. Quando chega no capítulo 4, se você abrir sua Bíblia no capítulo 4, você vai ver o propósito de Deus, e eu e você, nós temos um propósito. Nós somos colocados nessa mensagem por um propósito. No capítulo 4, no versículo 14. Aleluias. Diz assim: porque se de todo te calares nesse tempo, quando Mardoqueu mandou o recado a Esther, e Esther ficou com medo. Mas Mardoqueu disse, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, perecereis, e quem sabe se para tal tempo como este chegaste a esse reino.
ela tinha chegado em um tempo, naquele reino, em que ela tinha um propósito em sua mão. E o propósito dela era entrar na presença do rei. Aleluia. E sabe qual é o propósito dessa noiva de Cristo, a qual Deus enviou um profeta? O propósito é para que essa noiva possa entrar na presença do rei. Através do quê? Através do sangue. Através do Calvário. E a mensagem da hora, ela veio trazer isso. Então, para mim não perder o foco, então, se você olhar no capítulo de número 5, você vai ver, aleluias, e sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de suas vestes reais, e pôs-se no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. Primeiro ela pediu para o povo orar e jejuar. E depois ela veio, vestiu as vestes reais. A noiva do Senhor, ela tem uma veste real. Amém. E ela se vestiu das vestes reais e pôs-se no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre o trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. E sucedeu que, vendo o rei a rainha Esther, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos. Amém, Senhor. E o rei apontou para Esther com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Esther chegou e tocou a ponta do cetro. Aleluia. Então o rei disse: que é que tens, rainha Esther? O qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. E disse Esther: se bem parecer ao rei, venha ao rei Amã hoje ao banquete que tenho preparado para o rei. Aleluia, aleluia. E Esther fez 2 banquetes. Ela fez um no primeiro e não falou o que queria, e no segundo ela falou. Então foi dado um decreto pelo rei, outro decreto, porque quando um decreto é dado assinado pelo rei, com um anel real, aquele decreto vale eternamente. Amém, Senhor. Aonde tu quer chegar, irmão Joelson, houve também um decreto redentivo. Não só assinado com o anel do rei, não. Foi assinado com o sangue de Cristo. Que todo aquele que volta ao Calvário não tem como se perder. Amém. Por isso que Jesus disse em São João capítulo 3 que necessário era nascer de novo, porque se nascemos de novo não há como nos perder, porque somos selados e marcados com o sangue de Cristo. Temos falha, temos, irmãos, e vamos ter até o dia final, mas tem uma coisa: aquele que nos chamou, meu irmão, Ele é perfeito. Amém. E você vai ver que, quando nós pensamos assim em um encontro, a Esther, quando ela teve aquele encontro com o rei, a vida dela foi totalmente mudada. Amém. A vida do povo judeu foi mudada, eles eram condenados. Eles estavam perdidos, eles iam morrer. Eles não tinham chance de se defender, mas quando Esther se encontrou com o rei, ela teve o direito de viver e deu direito ao povo de viver. Deu direito ao povo de se defender contra o seu inimigo. Sabe o que o Calvário nos deu? Doenças afligem nossa saúde, sim, mas o Calvário nos deu o direito de nos defender. Somos falhos, somos, mas o Calvário nos deu o direito do perdão de nossos pecados, e eles são tomados, perdoados e lançados no mar do esquecimento. Então, por isso eu digo, a Escritura ela tem que se encaixar, por quê? Porque Deus, Ele é tremendo e perfeito. Deus não pode perder. Como que Deus vai chamar um povo e vai perder? Como que Deus ia chamar um Davi, sendo um garoto, chegando diante de um exército ali, afrontado, todo mundo com medo de Golias,
e Davi ia lutar com o gigante e ia perecer, não tinha como. Aleluia. Deus não perde, e Davi sabia disso. Ele tinha revelação suficiente para saber quem ele era. E a noiva de Cristo também tem que ter revelação, fé suficiente para saber quem ela é. Amém. Aí você diz, tantos problemas surgem, tantas lutas surgem, tantas coisas sobrevêm sobre o eleito, tantas provas sobrevêm sobre nossa vida quando somos chamados, quando somos escolhidos, quando nos decidimos nos posicionar. Quantas batalhas nós enfrentamos, mas tem uma coisa, irmão, não tem como nós perder. Você pode passar um pouquinho de aperto aqui, sim, e tudo é passageiro. Salomão disse, olhou para a obra que o homem fez, ou qualquer coisa, ou todo o dinheiro, ou toda a fama que ele tinha, ele chegou no final da vida, ele disse, é tudo vaidade. Mas tem uma coisa, há um céu que é real. E que nos é prometido. E a noiva, ela não é uma noiva acovardada. Sabe, cada vez que eu vejo o rosto de vocês aqui, cada um de vocês, vocês estão me incentivando a perseverar. Amém. E se nós ler Atos capítulo 2, versículo 40, 39 em diante, você vai ver uma coisa. Porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, tanto quantos Deus nosso Senhor chamar. Amém. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Cada vez que eu vejo o seu rosto aí, me dá vontade e ânimo para mim vir. E o irmão Brana diz, quando você não vem no culto, você está desrespeitando o seu irmão. Isso é o que o irmão Brana diz. Amém. Agora, quando você vem no culto, irmão, você está dando força para o teu irmão. Você está dizendo, siga em frente, não pare. É como um soldado. Se nós vamos a uma batalha e nós vamos enfrentar 100 soldados, e nós estamos em 50. Se tiver um acovardado no meio, vai amedrontar os outros 49. Mas se tiver um ali no meio, que dizer, não, eles estão em 100, mas nós vamos vencer e vamos ganhar, vamos lutar com tudo que temos na mão, e você vai ver que a vitória é nossa, no nome do Senhor Jesus Cristo. Então você vê que a noiva, ela não é uma noiva qualquer. Ela não pode ser uma noiva credo, ela não pode ser uma noiva denominação, não. Ela é uma noiva sólida. Ela é uma noiva forte. Ela é uma noiva que não se dobra a credo. Ela é uma noiva conquistadora. Porque Jesus é conquistador. E a noiva é do mesmo material do noivo. Então ela é uma noiva palavra. Aleluias. Então, quando Esther encontrou e tocou no cetro, e ela teve aquele encontro com o rei, a vida dela foi mudada. Agora, quantas escrituras nós temos de pessoas que encontraram com o rei e tiveram a sua vida totalmente mudada? Quantas e quantas e quantas. Se nós olhar, nós vamos ver em São João capítulo 5, um paralítico 38 anos, acamado, e ele esperava entrar em um tanque chamado tanque de Betesda. E tantas outras pessoas passavam na sua frente, e ele esperando, 38 anos, que coisa, paciência, sofrendo. Mas chegou um dia em que o rei passou ali.
quando o rei passou ali, não precisou agitar das águas para aquele paralítico ser curado, não. O encontro com o rei fez todo o trabalho. Você vai ver uma mulher que tinha adulterado, e ela tinha sido pega no próprio ato de adultério. E quando ela foi pega no ato de adultério, os fariseus e os saduceus e todos aqueles que estavam ali disseram: agora nós vamos pegar ele, nós vamos levar essa mulher que adulterou até ele, e vamos ver qual é a resposta dele, o que ele vai dizer para ela. E tomou aquela mulher, levaram até diante dele. Quando chegou ali, ela estava diante do rei. Aleluia. E ela estava diante de São João 14, capítulo 14, versículo de número 6. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém. E ela pôde passar por esse caminho. Amém, Senhor. E ela chegou ali, dobrou seus joelhos ali com certeza, e o irmão Brana diz que ela estava ali. E enquanto ele estava escrevendo no chão, o que ele escreveu no chão, o irmão Brana disse que não sabe, mas ele sabe que o porquê que ele estava escrevendo no chão era para que desse tempo para que ela se arrependesse. E eu quero dizer que nessa noite ainda Jesus está escrevendo no chão, dando tempo para cada um de nós, dando tempo para cada pecador, dando tempo para cada um que está aí fora bebendo, fumando, prostituindo ou fazendo o que for. Deus ainda escreve no chão, esperando que aquela pessoa tenha um encontro com o rei. Você vai ver o bom samaritano em Lucas capítulo 10, versículo 25, passou ali o levita, passou o sacerdote e não puderam fazer nada. Mas quando passou o bom samaritano, que é Jesus Cristo, ele não tinha talvez nada a ver com a religião, não. Talvez ele não tinha muita aparência, como a Bíblia diz, ele não tinha parecer nem formosura, mas ele pôde descer até aquela dificuldade daquele homem que estava caído ali. Você vai ver o cego de nascença, tinha nascido cego, nunca tinha visto a luz. A religião não pôde resolver o seu problema, ninguém pôde resolver o seu problema, mas teve um dia que ele encontrou com o rei. Havia uma mulher com fluxo de sangue em Marcos capítulo 5, versículo 21, e ela tinha gastado todo o dinheiro com o médico, tudo que ela tinha, e nada adiantou. Mas teve um dia que ela disse: se eu simplesmente tocar em sua veste, e ela foi curada. E de manhã eu disse que conhecê-lo é vida, e eu quero ler a mensagem, a notícia de última hora mais importante da história, parágrafo 51. O irmão Brana disse: mas hoje surgem alguns peitos estufados. Eu sou o doutor fulano de tal, com tal e tal ensino, em PhD, em LLD, e todas essas questões e todos esses outros tipos de coisas. E onde está Cristo em tudo isso? O que temos? Temos um necrotério, adorando um Cristo morto em uma tumba, que não pode fazer mais nada por eles. Aí o irmão Brana diz: a igreja viva, a noiva, a igreja do Deus vivo, nós adoramos um conquistador ressurreto. Que conquistou o quê? Conquistou primeiro a nossa incredulidade. Amém, Senhor. E todos os credos e os tirou, amém, sob seus pés e disse: sou teu e tu és meu. E estou vivo para todo sempre. Este é o grande conquistador, este é aquele para qual a minha fé está olhando. E a sua? Ó, irmão Brana diz: queremos fazer hoje
E o que queremos fazer hoje é não olhar para aqueles pobres, tristes comedores de alhos lá atrás, lá no deserto, desejando panelas de carne do Egito, estando vestidos de shorts vestidos e lábios pintados e cortando os cabelos e negando o poder de Deus. Deixe-os em paz, ele diz, eles perecerão ali no deserto, vamos seguir com o nosso Josué. Aleluias! Nosso líder, nem faça perguntas, o irmão Brana diz. Mantenha-se passo a passo, isso é tudo. Apenas continue seguindo, não olhe para trás. Não preste atenção neles. Se eles quiserem ficar no Egito, e sedentos pelas coisas do mundo e todas essas estrelas de cinema e imitadores, tudo mais, deixe-o irem. Nós olharemos para Jesus Cristo, o autor e consumador da vida. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Agora você vê, o irmão Brana diz que sempre um cristão, uma noiva de Cristo, ele tem que tomar, chega um ponto em que eu e você temos que tomar uma decisão em nossa vida. Porque ele faz um tipo do livro de Ruth, dizendo que houve um homem chamado Elimeleque e sua esposa era Noemi. E eles tinham 2 filhos, e eles deixaram na terra para peregrinar, deixaram sua terra para peregrinar em Moabe, porque eles ouviram que havia pão em Moabe. E enquanto eles estavam lá, os 2 filhos cresceram e se casaram com 2 moças, e o nome de uma era Orfa, e o nome da outra era Ruth, e os 2 tipos perfeitos da igreja. Noemi, o tipo perfeito da igreja ortodoxa. Noemi, o tipo da ortodoxa. Orfa, um tipo da igreja gentia morna e formal. Mas Ruth era um tipo da noiva. Que linda colocação, como Deus colocou toda a sua palavra por inspiração, irmão Brana diz. Então, você vê que Orfa chegou em uma hora onde os filhos de Elimeleque morreu, e ficou Noemi e 2 noras desamparadas. Então Noemi disse, olha, eu ouvi dizer que lá em Belém agora a fome cessou e está tudo bem e eu vou voltar para a minha terra. E nós estamos voltando para a nossa terra. E ela chegou ali e disse, olha, vocês podem voltar às suas casas e suas famílias e fazerem o que quiserem. A órfã estava esperando por isso. Tudo que a órfã queria ouvir era isso. Porque ela tinha cansado de sofrer. Ela não queria passar dificuldade, não queria passar trabalho, não queria deixar sua família, seus credos, sua denominação talvez, e ela foi lá e deu um beijo em Noemi e voltou para trás. Isso é o irmão Brana que diz, eu estou falando. Amém, Senhor. E ela voltou atrás. Mas havia uma noiva, aleluia, chamada Ruth, que tinha algo muito mais do que simplesmente uma semente. Ela tinha a semente revelada, ela era uma noiva revelada, ela sabia quem ela era. E ela pegou e disse, mas com Ruth não foi assim. Quando sua sogra disse, agora Ruth volte também, e insistiu, Ruth disse, vive o Senhor que eu não te deixarei, irei contigo. Teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, ali morrerei. Onde fores sepultada, ali serei sepultada também. Fazendo uma escolha, o irmão Brana disse. É aí onde cada um tem que chegar em algum momento na vida. É tomar uma decisão. Você tem que fazer uma escolha, você deve tomar uma decisão, se você iria à escola ou não, com quem iria casar, se você quer ser um cristão ou não, se você deve servir ao Senhor ou não. Tem que haver decisões e escolhas na sua vida e também na minha vida. E esta pode ser
a noite da escolha. O irmão Brana diz, talvez terá uma última chamada para fazer uma decisão a quem você quer servir. Então você vai ver que Ruth estava disposta a abandonar tudo. Ruth estava disposta a abandonar os ídolos da terra dela, de Moabe. Ruth estava disposta a abandonar a sua vida progressiva, abandonar seu povo, abandonar tudo e retornar com Noemi. Não importa quais fossem as circunstâncias, ela estava desejando ir adiante. E é assim que todo aquele que vem a Cristo deve primeiramente desejar, sem se importar. Aí o irmão Brana diz, e não gosto de dizer às pessoas, você vai prosperar e ser um homem rico agora. Eu me batizei no nome do Senhor Jesus, eu criei na palavra, agora eu vou ser rico. E o irmão Brana diz, eu não costumo dizer às pessoas isso. Eu não prometo isso porque Deus não prometeu isso. Se você realmente nasceu de novo em seu coração, não importa quão dura fica a sua estrada, você ainda segurará na mão do Deus imutável. Não importa o que se coloca diante de mim ou de você, se Jesus for contigo, irmão, você irá. Contando que ele vai, e Ruth se baseou nisso. Contanto que ela vá, isso é tudo o que é necessário. E ela retornou. E o quadro agora, Ruth, a igreja gentia, estranho. E Noemi, a igreja judaica, retornando. Agora note, quando eles se viraram a seguir e voltando para a terra natal, elas chegaram durante a colheita da cevada. Aleluia. Agora aqui eu vou ficar religioso, meus irmãos. Vocês me perdoem. Que agora eu vou ler algo aqui que eu vou ficar religioso, que é muito bom. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, aleluias. Voltando à terra natal, elas chegaram durante a colheita da cevada. Agora todos sabem o que era a colheita da cevada. Você sabe o que era a colheita da cevada? A colheita da cevada era o Pentecoste. As primícias, como a igreja gentia foi trazida sob as asas do Deus Todo-Poderoso no Pentecoste, a igreja gentia, a noiva, ela foi trazida nas asas de Deus no dia de Pentecoste. Era a colheita, o Pentecoste era o plantio da cevada, eram as primícias. Você sabe quando que era a colheita? O irmão Brana fala no parágrafo 91 da mensagem Redentor e Redenção. Ele fala que a colheita da cevada, irmão, é quando a mensagem de Pentecoste retornou. Deus agora, Deus está fazendo a colheita da cevada. Nesse momento. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. 7 eras. A era de Laodiceia. Página 288. Note, o nome Laodiceia significa os direitos do povo, ou justiça dos povos. Será que já houve uma era como a era da igreja do século 20 ou 21, que viu todas as nações se levantando e exigindo igualdade social, igualdade financeira? Essa é a era dos comunistas, onde todos os homens são supostamente iguais, supostamente. Embora seja assim apenas na teoria. Essa é a era dos partidos políticos, que se denominam democrata cristão, socialista cristão, federação da comunidade cristã e assim por diante. Segundo nossos teólogos liberais, Jesus foi um socialista e a igreja primitiva, sob a direção do Espírito Santo, praticava o socialismo. E por consequente, devemos fazer hoje isso mesmo.
Quando os antigos chamavam Laodiceia de metrópole, eles estavam antecipando o governo mundial único que agora estão estabelecendo. Quando pensamos nessa cidade como sendo um local de grande concílio eclesiástico, vemos prenunciado um movimento ecumênico que acontece hoje, no qual muito em breve veremos todos os assim chamados cristãos, entre parênteses, se ajuntarem. De fato, todos assim chamados cristãos se ajuntarem. A igreja e o Estado, a religião e a política estão se unindo e formando uma imagem. Mas Deus também está colhendo trigo. E também está formando um corpo. Aleluias. E que corpo é esse? O corpo de Cristo. Aí o irmão Brana vem e diz: o joio está sendo atado. O movimento ecumênico está atando o joio. E o trigo logo estará pronto para o celeiro. Irmão, e eu comecei a pensar nessas coisas e eu fui para a mensagem Apocalipse, livro de símbolos, no parágrafo 21 em diante. E o irmão Brana disse: pense que tal se Deus dissesse agora, nesse momento, agora, leve para hoje: só aqueles que têm um diploma de ensino médio serão salvos. Pense agora se o irmão Brana dissesse: todos aqueles que se formaram na faculdade vão ser salvos. Ou se Deus pegasse e dissesse: bem, o que seria de nós se Ele fizesse isso? Pobres analfabetos? Quando digo nós, estou falando de mim mesmo, irmão Brana diz. Quero dizer eu e minha família. O que poderíamos fazer para nos salvar? O que diríamos alguns de nós? O que faria da pobre dona de casa? E que tal se ele dissesse: apenas o clero, só a nata vai ser salva? Apenas os ministros que pregam a palavra serão salvos, e isso é tudo, e o restante deles apenas, eles só servem de exemplo para fazer as pessoas tentarem viver uma vida mais ou menos correta? O que faria de vocês, pobres donas de casa, e todos nós e todos vocês? Nós estaríamos perdidos. E se ele dissesse: apenas a raça branca se salva, e o resto estaria perdido? Ou se ele dissesse: apenas os negros, ou os mulatos, ou a raça amarela, nenhum de vocês tem algo a ver com isso, estão todos perdidos, não seria terrível? Aí o irmão Brana disse: e eu estou tão feliz que ele disse: todo aquele que quiser. Deixe-o vir, não importa se é jovem, velho, pequeno, grande, preto, branco, mulato, magro ou gordo. Apenas venha e beba das fontes do Senhor livremente. Não tem que pagar nada por isso, nenhuma coisa. Lembre-se, após o convite foi feito, ainda assim você pode vir até Ele, e Ele te chama e te elege. Nenhum homem pode, ele disse. Aqui ele diz: a fonte é livre para todo mundo, e nenhum homem pode vir se meu Pai não o chama primeiro. Então, aleluia, o irmão Brana diz: Ele está convidando cada um de nós a vir. Eu contei uma história aqui há pouco tempo, eu gostaria de contar novamente. E é sobre um homem que ele era pintor de quadros. E ele pintava quadros e os quadros dele eram muito famosos. E ele ganhava dinheiro e vendia os seus quadros por milhões. E ele tinha um único filho. E sua esposa era morta e ele não tinha mais ninguém com ele.
E um dia houve uma guerra. E aquele jovem moço foi chamado à guerra. E o seu pai chorou muito. Então ele foi à guerra e ele era um moço muito bom, muito amável, e todos na cidade gostavam dele. E começou a guerra e a peleja foi para frente, muito forte, muita luta, difícil. Então eles chegaram a um ponto em que eles foram emboscados. E chegaram ali, eles ficaram em um momento onde não tinha saída e estavam todos perdidos e todos morreriam. E eu, quando eu ouvi essa história, eu comecei a tipificar com Jesus Cristo, porque se havia um povo encurralado, era eu e você. Nós estávamos em um ponto em que não havia saída para nós. Então aquele moço olhou e viu o pai de família ali, que ele conhecia, pessoas que moravam na cidade com ele, e eram pai de famílias, e seus filhos estavam em casa esperando, suas mulheres estavam em casa esperando. E eles disseram: eu não posso deixar os meus amigos perecerem. Ele disse: eu vou fazer uma proposta para vocês, enquanto eu corro atirando, vocês fogem. E eles, em um momento, eles relutaram e disseram: não, você não vai fazer isso, você é muito jovem. E ele disse: não, permita que eu faça isso, eu quero fazer isso. E vocês vão ter uma chance de escape, senão vão morrer todos nós mesmo. Então eles relutaram, mas aceitaram. Enquanto ele partiu atirando, os amigos dele fugiram. E todos se escaparam. E a guerra cessou e eles voltaram à sua terra. E agora para dar a notícia para o pai do rapaz. Que coisa difícil. Então daquele disse: ele é pintor de quadro. Ele gosta de quadro. Ali está o tesouro dele. O coração do homem, é voltado àquilo. O tesouro do homem é voltado àquilo, aonde está o coração dele. E o coração daquele homem estava voltado a quadros. Então disseram: vamos a um pintor de rua e vamos pedir para um pintor pintar. Eles tinham uma foto 3x4 do jovem. E levaram ao pintor, e o pintor pintou com o máximo que pôde. Mas ele era um pintor amador. Ele não era profissional. Então ele pintou aquele quadro com o melhor que tinha. E aqueles homens tomaram aquele quadro e foram lá, tocaram a campainha e falaram: olha, seu filho é um herói. Ele morreu, mas hoje eu estou com meu filho, eu estou com minha mulher, eu estou com meus parentes, eu estou salvo porque ele correu atirando enquanto nós fugimos. E o pai pegou aquele quadro com os olhos cheios de lágrimas e levou para dentro, não respondeu nada aos homens, só marcou embaixo no quadro filho e colocou na sala. E havia um mordomo que trabalhava na casa e via cada lágrima que, quando aquele homem passava e lembrava do seu filho e olhava para o quadro, lágrimas saíam do rosto porque havia sentimento. E aquele homem chorava. E ele dizia: meu Deus, o meu Senhor é um homem tão bom e sofre tanto por causa do seu filho. E como ele não tinha mais descendente, os anos passaram. E aquele homem que era rico e que tinha muitos quadros e muitos bens faleceu. E todos os bens deles foram para um leilão. E ao chegar no leilão, iam ser leiloados, e o leiloeiro tinha um papel escrito com o testamento dele, como deveria ser o leilão. Então o leiloeiro pegou o papel e disse: vamos começar o leilão. E estavam ali muitos homens importantes, sentados nas cadeiras esperando. Eu vou querer a casa dele, benefício. Eu vou querer aquele quadro que ele pintou, que é lindo, eu quero comprar. A hora que o leiloeiro: eu vou comprar, eu vou conseguir comprar. Então o leiloeiro começou a ler o testamento e disse assim: o primeiro quadro a ser leiloado é o quadro filho. E aqueles homens que estavam ali disseram: é muito simples. Não, nós não podemos aceitar esse quadro. Não tem valor nenhum, foi pintado por um pintor de rua, que valor tem isso? Mas para o pai havia muito valor.
Há pessoas que não dão valor para o Calvário, mas para Jesus há muito valor no Calvário. Há pessoas hoje que não dão valor para Jesus, para o Calvário, para o seu sofrimento, mas para aquele sofrimento, meu irmão, tem muito valor, tem um valor tão tremendo que todo o dinheiro dessa terra não era capaz de pagar. E o leiloeiro tomou e disse, é o quadro filho, e eles disseram, não, nós não queremos, passe isso logo para frente, porque nós queremos o outro. Eu quero a casa, eu quero o carro, eu quero isso, eu quero aquilo. E eles disseram, não, o leiloeiro disse, não, aqui está escrito que o primeiro quadro a ser leiloado é o filho. Se o filho não for leiloado, não tem leilão. Aí eles disseram, então, toque o leilão à frente. E o leiloeiro começou, eu vou começar então com um valor pequeno, já que ninguém quer. Quem dá 15 mil no quadro filho? Ninguém deu. Quem dá 10 mil? Nenhuma mão se levantou. 5 mil? E foi abaixando, e foi abaixando. Quando chegou em 50 reais, uma mão levantou. E ele disse, você vai querer? Vou. Eu sou o mordomo que trabalhava na casa do pintor, e eu sei o valor que esse quadro tinha para o proprietário. Havia sentimento, havia lágrimas. Ele amava muito o filho dele. Eu vou querer esse quadro aí. E ele disse, então venha, traga o dinheiro, porque o leilão naquele tempo era feito na hora. Então quando ele trouxe o dinheiro, o leiloeiro bateu o martelo e disse, leilão encerrado. E quando ele disse leilão encerrado, os homens se indignaram. Se levantaram e disseram, como leilão encerrado? Eu quero dizer para você que vai chegar um dia em que eles vão dizer, mas não era mister que Elias viesse primeiro? Leilão encerrado. Não era mister que Elias viesse primeiro, trouxesse uma mensagem restauradora para que a colheita da cevada fosse feita? Não era mister que Elias viesse primeiro? Leilão encerrado. Elias já veio. E aqueles homens se indignaram e disseram, como leilão encerrado? Não, não pode, isso não pode acontecer. E os bens dele? Aí ele disse, aqui no testamento está escrito que quem leva o filho leva tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai em 1 João capítulo 5, versículo 10, diz assim, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho, que em Deus, quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que o Filho de Deus, o testemunho que Deus deu que de seu Filho deu, perdão. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta é a vida, e esta vida está em seu Filho. Olha o 12. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então quem leva o Filho, leva tudo. Vou mais um pouquinho. Mombrana na mensagem a ele ouvir. Ele diz que ele estava na montanha caçando e de repente veio uma tempestade grande. E quando aquela tempestade tomou conta do lugar ali, você pode ver Deus nas pequenas coisas. Você pode enxergar Deus nas pequenas coisas. Deus está nas pequenas coisas. Deus habita em simplicidade. E enquanto ele estava ali de pé, ele disse, se escondeu atrás de uma árvore e de repente a tempestade havia cessado. E ele estava ali estudando tudo que tinha acontecido. Ele disse, então eu levantei e olhei ao redor e comecei a observar. Pois eu olhava atrás daquele lado em direção ao oeste, em direção e deste lado e as fendas das montanhas, e já era bem de tarde.
e o sol vindo dali como um olho, como Deus. Ele já começou a ver Deus no sol. E os seus olhos, ele diz, estão nos pardais hoje. Pense, Deus está no pôr do sol. E então eu olhei e a chuva havia congelado nas sempre vivas, ali formando um arco-íris através do vale. E lá em cima no topo da montanha, um velho lobo cinzento uivava. E o companheiro respondia lá embaixo. O velho alce macho começou a mugir. Ele se perdeu durante a tempestade. Você fala a respeito do fundo que clama ao fundo. Que coisa! Aleluia! Porque tenho que deixar esse lugar, o irmão Brana disse. Isso é como uma casa para mim. Eu gostaria de estar aqui para sempre. Aí ele disse que sentiu como Pedro, que disse, façamos um tabernáculo aqui. Um para Moisés, um para Elias e um para o Senhor. E eu estava como se fosse, ele disse. E ali debaixo, eu comecei a dizer, tu és grande, Senhor, tu és grande, e eu comecei a pular, e eu lembro do que o pastor falou aqui, daquele avivamento que o homem foi procurar lá na Rua Azusa. E chegou lá na Rua Azusa, e aqueles homens gastaram dinheiro e foram de avião e chegaram ali, onde está o avivamento. Então vinha um guarda balançando o cacetete e assobiando um hino. E eles perguntaram, onde é que está o avivamento da Rua Azusa? E eu quero dizer, onde é que está o avivamento da noiva de Cristo hoje? E o guarda disse, o avivamento está aqui. O avivamento hoje tem que estar no coração. Mas é aquele avivamento que lança sujeira fora, irmão Brandão. E ele disse, eu estava gritando simplesmente ao redor. E eu comecei a dizer, o arco-íris significa o pacto. Ele disse, Senhor, tu és o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Tu és as duas pontas do arco-íris, tu és aquele que há de vir, tu és a raiz e a descendência de Davi, tu és a estrela da manhã, o lírio dos vales, a rosa de Sarão, que coisa, tu és tudo, Senhor. E eu pensei no arco-íris, o pacto, como que eles viram, e de Rúben e Benjamim, primeiro e último de todos, isso apenas, a escritura apenas se derramando em mim. Aleluia. E eu pensei, Deus, tu és grande, tu és tão grande, e comecei a pular para cima e para baixo, ao redor de uma árvore. O mais que eu podia ir, simplesmente o mais rápido que eu podia ir, gritando e pulando, aleluias, 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 simplesmente correndo. Então eu parei e disse, Deus, quão grande tu és, aleluia. E ele disse, eu estava só, mas era como se houvesse um exército da salvação lá em cima. E eu estava tendo um bom tempo, e não estava prestando atenção em ninguém. Ora, eu estava a 40 milhas da civilização. Eu acho que esse é o maior problema que acontece com a noiva de Cristo. Às vezes nós estamos preocupados com quem está do nosso lado e não somos capazes de levantar e dar um glória a Deus quando sentimos. Às vezes nós estamos olhando e nós sentimos algo que Deus falou conosco, aquilo foi na nossa alma, mas nós não somos capazes de nos render e levantar a mão e dizer, Deus, tu és maravilhoso, tu és grande, tu és poderoso, porque estamos preocupados com a nossa amada que está do nosso lado. Estamos preocupados o que o irmão vai pensar, o que o fulano vai pensar, então nós nos privamos disso. Mas eu quero dizer para você, quando você sentir, você saiba que Ele é grandioso e você tem que reconhecer isso. E o irmão Brana disse que ele estava a 40 milhas da civilização, e ele disse, e eu estava gritando ao Senhor, e estava correndo ao redor daquele lugar o mais rápido que eu podia, gritando louvores a Deus, e pensei, como tu és maravilhoso, como eu gostaria de ficar aqui, Senhor, e eu nunca tivesse que ter outra campanha, ou simplesmente
ficar aqui contigo, Senhor, até que tu viesse e me levasse. Quão maravilhoso, exatamente como Pedro e os outros estavam ali naquele dia, lá embaixo, ao pé do monte. Havia um rapaz enfermo para ser curado, então sabia que tinha de voltar em poucos dias, que era Jesus, sabia que tinha que voltar. E eu estava lá de pé e de repente um pequeno velho esquilo de pinheiro, eles são policiais camisa azul, irmão Brana diz, da floresta, as coisas mais barulhentas que eu já vi, pulando em seu redor. Havia uma velha farra ali embaixo, e ele pulava para um toco e começava, e chiriava, e gritava, e eu pensei, por que você está tão agitado, pequeno companheiro? Ora, você não é suficientemente grande para fazer nada, então por que está gritando? E eu disse, por que você está se portando assim? Eu perguntei, ou eu te assustei? Se você não gosta disso, veja isso um pouquinho, deixe-me te mostrar, como eu realmente posso me comparar. E ao redor da árvore fui de novo, e eu pensei, você gosta disso? E que coisa, o nosso Criador é maravilhoso, você deve louvá-lo. Estava o irmão Brana e o esquilo fazendo um pentecoste. Porém eu observei que ele estava me olhando, e ele levantou a sua cabecinha para os lados, e aquele olho estava estalado, olhando. Ele se levantou, vocês sabem, olhando assim para baixo. E após algum tempo arrastando-se dali, o vento forçou descer uma enorme águia marrom. Ela é um lindo pássaro. Aleluia. Eu gosto de águia. E ela pulou naquilo, e eu pensei, era isso que era por causa disso que você estava se portando daquela maneira. Você estava com medo daquela águia. Aquela grande águia pulou lá de cima, e o companheiro gigantesco, seus olhos enormes, cinzentos piscando, e eu pensei, Senhor, por que tu chamaste a minha atenção do arco-íris, do lobo e de tudo isso simplesmente para isso aqui? Bem, o que há de religioso sobre aquela águia? E eu pensei, eu não vejo nada de religioso naquele velho esquilo, e eu não vejo nada de religioso na águia. O que há de religioso nela? E eu comecei a observar, e eu pensei, eu olhei para ela e disse, você sabe que eu poderia te dar um tiro? E eu disse, aqui está o meu rifle, eu poderia atirar em você. Ela sabia melhor do que aquilo. Aquilo não a incomodava nem um pouquinho. Eu pensei, você não está com medo de mim? Não ficou você com medo porque eu estava gritando daquele jeito e agindo daquela forma? Aquele era o nosso Criador. Eu simplesmente o louvava. E você deveria também. Eu pensei, se alguém entrasse ali na mata, eles pensariam que havia uma pessoa demente ali. Mas não importava, eu estava tendo um bom tempo e estava adorando o Senhor. E esse que é o problema com vocês hoje. Nós temos muita formalidade no nosso meio e medo. Nós precisamos que Deus entre em nossa alma. Precisamos reconhecer que não há ninguém aqui a não ser Deus. Isso é tudo. Somos simplesmente grãos de areia. E eu comecei a observar e pensei, e olhei para ela, e ela disse, e eu disse, você sabe que eu poderia te dar um tiro? Começamos a querer saber o que os vizinhos vão dizer a meu respeito. Bem, viva corretamente e os vizinhos saberão quem você é.
Se alguém vir falar de você e você viver corretamente, eles saberão quem você é. Então eu ouvi de todos os modos quando eles estiveram com você. Então eu ouvi aquele velho esquilo, vocês sabem, e eu observei ali, e com aquela águia eu pensei: o que te faz ter tanta segurança em si mesmo? E eu comecei a observá-la, e ela ajeitava aquelas grandes asas. Vocês sabem, suas pernas arrepiava, as suas penas assim, vocês sabem, como se estivesse ajeitando. E eu pensei: estou vendo, você tem confiança em suas asas. Você sabe que antes mesmo que eu possa colocar a minha mão naquele rifle e trazer ao meu ombro, você estaria naquela árvore lá, e nem mesmo nunca mais eu te veria. E eu pensei: se você pode ter tal confiança em suas asas, porque Deus te dá asas para escapar do perigo, quanto mais deve ter a noiva de Cristo, com o poder de Deus enviado através do Espírito Santo. Vem isso, ó que coisa. E continuando sentindo, desde que ela possa sentir que suas asas estão em ordem. E ela está bem, e ela sabia que estava se firmando. E embora o Espírito Santo possa cair sobre a igreja e eles saírem outra vez, e eu não sei, se você orar por mim outra vez, talvez tudo dê certo, mas quando um cristão é ancorado na palavra, e ele crê nessas duas asas aqui, irmão, já encerrando, religião nunca salvou ninguém. Se você olhar hoje, há mais igreja do que bar. A coisa era para estar uma maravilha, mas não está. Agora que desceu as escadarias do céu, ele deixou o seu trono de glória para morrer por mim, por você. E quando nós nos rendemos a Ele, não a um credo, não a uma denominação, mas quando nós nos rendemos a Jesus Cristo, então a nossa vida é mudada. A nossa casa se torna diferente. Sabe aquilo que a religião não dá conta? As famílias estão se separando lá. Olhe. Pastores pregando, hoje eles têm uma mulher, amanhã não tem outra, porque não dá mais conta. A igreja não segura. Mas tem uma coisa, um casamento, quando ele tem Jesus Cristo, ele é até que a morte os separe. Não pode falhar. Veja, a política tem falhado, o mundo religioso tem falhado, todas as coisas têm falhado, mas a palavra de Deus não tem falhado. Deus prometeu que enviaria um profeta, Ele enviou. Houve um Pentecoste, uma seara grande, e sabe qual foi a vitória de Ruth? Sabe qual foi a vitória dela? Foi quando ela esteve aos pés de Boaz. Sabe qual foi a vitória de Ruth? Foi quando ela deitou aos pés de Boaz. Sabe qual é a vitória nossa? Eu falei de manhã que Paulo, ele foi quem apresentou Jesus à igreja gentia. Se você ver 2 Coríntios capítulo de número 11, você vai ver isso. O irmão Brana, ele veio fazer a mesma coisa. Não, veio. As experiências que o irmão Brana passou, ele passou como um tipo. E eu e você temos direito de passar também muitas experiências com Deus. Quando nós pararmos de olharmos para a placa e nos importarmos com o lugar e a direção para onde estamos indo. Sabe por que as denominações falharam? Começaram a olhar para a placa e
começaram a fazer cerca em volta da placa. Só tem salvação a Assembleia de Deus. Mas se você for falar com a Quadrangular, só tem salvação a Quadrangular. Mas se você for falar com a Metodista, só tem salvação a Metodista. Se você falar com qualquer religião, eles vão dizer que tem a razão e a salvação está com ele. Mas eu quero dizer aqui nesta noite que nós não temos a salvação. A única salvação quem tem é Jesus Cristo. O mesmo ontem, hoje e eternamente. E não tem mudado. Aleluia. Eu quero até, nesse momento agora, eu quero que você incline, assentado aí onde você está, você incline sua face e pense naquele problema que você acha que não tem solução. Você pede assim, Senhor, salva meu marido. Mas meu marido é difícil de vir. Ele é muito difícil, eu acho que ele não vai vir não. Deite aos pés de Boaz. Você olha e diz assim, aquela causa na justiça, peguei o melhor advogado é Jesus Cristo. Amém. Você pensa, eu tenho uma enfermidade e já lutei, já fui nos médicos, já fiz tudo que podia fazer e nada tem resolvido. Deite nos pés de Boaz. Aleluias. Deite nos pés de Boaz. Aleluia. E eu quero que você comece a pensar agora, se o músico pudesse solar alguma coisa aqui. Aleluias. Temos medo? Temos medo de pedir? Temos medo de dizer, Senhor, salva a minha família. Temos medo de dizer, Senhor, salva meus parentes. Senhor, cura essa enfermidade que os médicos não conseguem. Senhor, muda o meu porém. O jovem rico um dia chegou diante de Jesus ali, ele queria a vida eterna, ele queria ser salvo, mas ele tinha algo dentro dele. Jesus olhou no coração dele e disse, olha, teu coraçãozinho, nego, é preso no dinheiro. Deite nos pés de Boaz hoje. Venha a ele e diga, Senhor, eu preciso de Ti. Coloque diante do altar, assim como fez Ezequias, eu disse de manhã. A vitória de Ezequias foi entregar o problema na mão do Senhor. E eu tenho repetido isso tantas vezes que prego aqui. Tem funcionado na minha vida. Vai funcionar na sua. Eu tenho dito, Senhor, eu não dou conta mais de estudar, Senhor. Eu tenho passado tanto trabalho, irmão. Eu começo a pensar em Ana, ela era estéril, ela não podia ter filho. Olhava para Penina tendo filho, sendo esposa do seu marido também, e tendo filho e zombando dela e dizendo, olha, eu gero, tu não pode gerar. Jesus não pode ter fechado o nosso ventre para as coisas do mundo, mas tem uma coisa, nós podemos gerar sim, a palavra do Senhor. E eu quero que você fique bem à vontade. Se você quiser vir aqui na frente, venha. Se você quiser permanecer no seu lugar, fique. Eu quero dizer que Deus Todo-Poderoso, aquele mesmo Elohim que estava lá naquele tabernáculo, que habitava em pele de texugo, Ele ainda é o mesmo e habita aqui também, no meu e no teu coração. O irmão Brana viu a sua mulher perecendo, viu a sua filhinha morrendo, e ele disse, há uma tumba aberta em Jerusalém, testificando que Jesus vive. E se há uma tumba aberta ali, vazia, é sinal que um dia outras se abrirão. Se houve uma mulher estéril no Velho Testamento, Ana, não uma, várias, que não podiam gerar, mas através da fé, da revelação que foi dada ao seu coração, elas puderam gerar. E eu quero que você coloque diante de Deus agora.
Comece a ver Deus nas coisas pequenas, irmão. Olha para trás. Eu comecei a conversar com o irmão e eu disse tantas experiências Deus tem dado e às vezes nós relevamos e não aceitamos isso. Talvez eu
descer comigo e se misturar com as águas do rio. E adore ao Senhor Jesus. Então subirei. Vamos reconhecer que nós não somos nada e Ele é tudo. Curado, eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do seu poder. Quando o meu erro e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Senhor, Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do seu poder. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do seu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do seu poder, como na mão do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tenho um agradecimento a Deus aqui. Agradeço a Deus e a igreja que oraram por seu Oscar, que sofreu um infarto agudo. Foi para a UTI no sábado e no domingo foi orado. E no domingo ele saiu. E mesmo o médico disse que se esperasse 15 minutos a mais ele teria morrido. Mas Deus teve misericórdia e sua família está agradecida. Salve. É esse Deus que nós servimos. Chegou a hora da mensagem, tirar o Deus
que estava lá atrás, agora nós temos que tirar aqui, ó, do papel, ó. A religião está com Deus na letra, mas nós temos a letra sim, mas temos o Deus em espírito e em verdade, aquele que pode fazer, que tem restaurado, que pode curar os enfermos sim, é o Deus Todo-Poderoso. O irmão Diego está pedindo oração pelo inventário da loja, para que Deus possa abençoar e eles possam fechar a meta que é bem alta. O irmão Diego sabe que o Senhor já tem dado vitória para ele em outras vezes e vai dar agora também. Oração pelo irmão Nilton que está voltando de viagem. Erga sua mão para cá, vamos orar. Senhor Jesus, com sentimento em nosso coração, Senhor, nós sabemos que o Senhor é maravilhoso, bondoso e que o Senhor faz aquilo que lhe apraz, Senhor. E nós queremos dizer que como noiva do Senhor nós somos sujeitos ao Senhor. Aquilo que o Senhor destinou para nós passar, Senhor, nós queremos passar sim, mas nós queremos a Tua companhia, Senhor. Nós queremos que o Senhor passe conosco, Senhor. É o que nós pedimos. Também, Senhor, pedimos por esses pedidos de oração, pelo inventário ali, Senhor, para o irmão Diego que vai fechar a meta, Senhor. Oh, meu Deus, o Senhor é capaz de fazer, como o Senhor fez das outras vezes, Pai. E o Senhor está no controle, é o Senhor que deu aquele emprego para ele, é o Senhor que tem sustentado, é o Senhor que tem colocado a sua mão ali, e o Senhor dará vitória mais uma vez a nosso irmão. Também pelo irmão Nilton, Senhor, que está voltando de viagem, nós pedimos que o Senhor livre ele de todo mal, Senhor. Todo acidente, Senhor, toda seta maligna, tudo que for levantado, que o carro não venha quebrar, Senhor, que ele venha guardado na Tua mão forte e poderosa, Senhor. Também nos despeça em paz, Senhor. Dê-nos uma semana abençoada, Pai, em Tua presença. Também, Senhor, ajude nosso pastor, guarde ele de todo mal, Senhor. Ó, dê saúde a ele, Senhor. Ó, meu Deus, uma viagem ali, Senhor, próspera, Senhor. Ele está pregando ali que possam almas ser ganha, Senhor, através de sua pregação, que o Senhor também o traga em segurança, Pai, guardado ele e sua família, no nome do Senhor Jesus. Também o irmão Marcos, Pai, guarda-os ali, Pai, que eles possam voltar em segurança. Pai, nós Te agradecemos por cada irmão que veio, Senhor, também aqueles que não puderam vir da mesma maneira, Senhor, que o Senhor vá lá agora no lar, Senhor, e possa tocar neles, Senhor, assim como o Senhor fez, estendendo, Pai, o cetro à noiva, Senhor, oh, que era Esther, assim como o Senhor fez com Ruth, Pai, quando ela deitou aos seus pés, que o Senhor também possa fazer com nossos irmãos em casa, assim como o Senhor pode fazer também com cada irmão que está aqui. Pai, nós saímos daqui carregando nossas bênçãos, Pai, porque quando nós viemos a Ti, nós de maneira nenhuma vamos voltar vazio. O Senhor sempre tem algo para nós. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós Te agradecemos pelo culto e pedimos que o Senhor tome o controle de todas as coisas, que o Senhor esteja amanhã conosco no trabalho, que o Senhor continue conosco durante a semana, Senhor. Pai, nós Te agradecemos e Te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Só para dar um recado, amanhã vai ter um culto de oração aqui na igreja, a partir das 8 horas, né? Das 8 às 9 horas, amanhã, aquele que puder vir. E terça-feira vai ter culto lá na casa do irmão Ezequiel, lá em Navegantes. Aquele que desejar ir, pode falar com o irmão Everton ali, o endereço certinho do irmão, lá. Terça-feira, na casa do irmão Ezequiel. E amanhã tem um soldado de aniversário, 37 anos, o irmão Joelso. É a pedido da sua esposa, né? Da sua esposa, de vários irmãos já. Vamos orar por ele. Você quer orar pelo irmão Joelso? Então, os diáconos, vêm aqui. Coloque as mãos sobre o irmão Joelso. Vamos orar por ele. A irmã Vera também, né? Está de aniversário. Tem uma irmã aí para acompanhar a irmã Vera aqui? Aleluias. Glória a Deus. Levante as suas mãos, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, quão alegre nós estamos, ó Deus, com a felicidade dos nossos irmãos, ó Pai, pois completarão mais um ano de suas vidas, Pai. Se eles têm chegado até aqui, Senhor, é porque é a sua mão que tem sustentado, Pai. Se eles estão de pé até essa altura, ó Deus, é porque o Espírito Santo tem guiado eles, ó Pai, em meio a esse Jordão que temos passado a cada dia.
Pai, que o Senhor continue abençoando a vida do irmão Joelso, Pai. Que o Senhor continue dando a ele o teu Espírito Santo, Pai. Abençoando a sua família, o seu lar, os seus negócios, o seu trabalho, Pai. Que ele possa ser cada vez mais, ó Pai, cheio do teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor venha ajudá-lo cada vez mais nas pregações, para que tenha ajudado o seu povo, Senhor. Continue sustentando ele em suas mãos, continue suprindo as suas necessidades, ó Pai. Olha também para a irmã Vera, Senhor, que completa mais um ano de sua vida, Pai. A nossa irmã está até aqui, ó Deus, porque o Senhor tem segurado em suas mãos, ó Pai. É o Senhor quem tem dado a ela força e graça para vencer até aqui, Senhor. Pai Celestial, nós entregamos ela em suas mãos, para que a obra seja completa em sua vida, Pai. Que o Senhor receba as nossas orações, ó Pai, pois nós oramos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo, seu Filho amado. Amém, Jesus, amém. Que Deus nos abençoe, cumprimente o seu irmão, cumprimente a sua irmã, nós estamos dispensados. Amanhã oração aqui na igreja, terça-feira no irmão Ezequiel e quarta-feira aqui na igreja. Aleluia. Quando preciso, chamo por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu e vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, seu nome é Jesus, o dono da vida, Leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha, é poderoso. Não tem tempestade que Ele não acalme, Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Se tu precisa, chame por Ele, Ele te ouve, te atende, é fiel, não te esqueceu e vai te ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, seu nome é Jesus, o dono da vida, Leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha, é poderoso, mandou um anjo para me guardar. Não tem tempestade que Ele não acalme, Ele na abundância alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha, é poderoso, mandou um anjo para me guardar. Não tem tempestade que Ele não acalme, Ele na abundância alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar.